contribuir com aquele que necessita. É preciso dar a mão, estender a mão àquele que precisa de ajuda. E até como prestação de contas, nós temos um videozinho para passar bem rápido. E infelizmente eu ia caprichar melhor, ia trazer mais imagens, mais fotos, não foi possível, não tive tempo de fazer. Mas nessa semana passada, mais precisamente na sexta-feira, o Mackenzie fez um culto na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E esse culto era para receber os donativos das várias igrejas que enviaram para as vítimas do Rio de Janeiro. Teresópolis, Nova Friburgo, toda aquela região que foi bastante atingida. E nós participamos bem desse trabalho. Nós levamos lá os donativos no sábado, não esse passado, o outro, e nós contribuímos bastante. Até a jovem que cuida desse ministério estava preocupada, achando que, por conta daquilo que nós arrecadamos, talvez nem caberia no caminhão. Mas ela disse que chegou, e eles fizeram lá um culto sexta-feira no presbitério da região serrana do Rio de Janeiro, e nós, mais uma vez, pudemos ser úteis ao Senhor. Então, como prestação de contas, segue aí um videozinho bem rápido, e tem a ver com o nosso assunto também. Como nós pudemos ver, nós fomos em 3 carros para lá. A van do Zezinho cheinha e mais 2 carros. E o que nós arrecadamos foi quase a metade do que as várias igrejas de São Paulo enviou para o Mackenzie. Mais uma vez é prova de que a nossa igreja tem participado quando alguém precisa. E isso tudo é importante, porque o tema da nossa igreja para este ano, não sei se você viu no seu boletim, mas existe aqui, na parte central do boletim, tema do ano, uma agência de Deus a serviço no mundo. Nós estamos aqui para servir. Já foi dito hoje por algumas vezes. Nós estamos aqui para servir. Jesus serviu e Ele é o nosso maior exemplo e motivação para isso. O texto fala de uma conversa de Jesus com um doutor da lei. Um homem que interpretava a lei, um homem que conhecia a palavra de Deus como poucos da sua época. E aquele homem aparentemente quer colocar Jesus numa situação difícil, quer testar Jesus e provar para ver se Jesus realmente conhece a lei. E ele chega para Jesus e diz, olha, como fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, com muita sabedoria, ele diz, o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? E aquele homem responde corretamente, amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse, vai e faz o mesmo. Vai e ama, não é isso? Vai e viverás. E aquele homem ainda tentando testar Jesus, ele diz, mas quem é o meu próximo? Na verdade havia uma consciência entre os judeus, de que o judeu era o centro de todas as coisas. O povo judeu achava que ele estava no centro de tudo. E quem estivesse fora daquele círculo, não era o seu próximo. O seu próximo eram apenas os judeus. E isso não é verdade, isso nunca foi o plano de Deus. Aí Jesus vai contar uma historinha tão famosa, tão conhecida, uma parábola, e talvez uma parábola de um fato que teria acontecido ali. Porque a estrada para Jericó era uma estrada muito perigosa. E aí nós vamos entrar aí na história contada por Jesus, essa parábola que traz lições importantes para a nossa vida. Quais as motivações para servir? Com que você, ou qual a base para você poder servir alguém? E o texto nos ensina sobre as motivações para o serviço. E a primeira lição que a gente aprende no texto é a primeira motivação que deve existir no nosso coração é a sensibilidade. Ser sensível às necessidades das pessoas. Porque o texto diz assim, um homem viaja de Jerusalém com o destino a Jericó. Ele está descendo. Jerusalém é uma cidade que fica bem no alto. Jerusalém está a 900 metros acima do nível do mar. A caminhada é longa, são 27 quilômetros. Não dá para saber se esse homem está a pé, está com um animal. Na maioria das vezes eles faziam esse percurso com animais. Mas aquele homem sai de Jerusalém,
900 metros acima do nível do mar, se dirigindo a Jericó, que ficava a 300 metros abaixo do nível do mar. 27 quilômetros, uma descida muito íngreme, uma descida complicada, cheia de pedras, de terra. E aquele homem está fazendo essa caminhada, quando de repente ele é surpreendido por assaltantes. E aqueles assaltantes não só levam tudo aquilo que ele possuía, mas por maldade, ou quem sabe aquele homem resistiu ao assalto, nós não temos essa informação, mas por algum motivo aqueles homens não só assaltam o homem, o viajante, eles batem muito nele. Possivelmente vai batendo e ele vai rolando a estrada abaixo, naquela descida cheia de pedras, de terra, e aquele homem vai se machucando até ficar quase como que morto. O texto diz que ele ficou como que moribundo. As suas feridas eram tão grandes, o assalto foi tão forte, ou as pancadas foram tão fortes, que aquele homem quase vem a falecer. O que é significativo para mim aqui nesse texto, é que lá no verso 31, se você puder acompanhar, Lucas 10, verso 31, Jesus usa uma expressão bastante interessante. Ele diz assim: casualmente passava por ali um sacerdote. É claro que Jesus está brincando com as palavras, um jogo de palavras para brincar com aquele intérprete da lei, porque Jesus sabe muito bem que não existe acaso, tudo é pela providência de Deus. Mas para brincar, porque a atitude daquele sacerdote é uma atitude totalmente negativa, e para brincar com isso, com a experiência negativa, Jesus fala: olha, casualmente, por acaso passou ali um sacerdote. Mas as informações são mais interessantes. O texto diz que aquele sacerdote descia de Jerusalém. Ele vinha de Jerusalém. Ele vinha do templo, ele vinha da igreja. E ele vinha da adoração. Aquele homem, ao ver aquela pessoa que não dava nem mais para identificar se é judeu, se é romano, se é grego, se é samaritano, porque tudo levaram dele, possivelmente até a roupa dele, e aquele homem está ali no chão, completamente desamparado, precisando de ajuda, e um sacerdote, aquele homem que era o responsável por levar o povo até Deus, representar o povo à presença de Deus. Aquele homem, quando viu, o que ele faz? Ele passa de largo, diz o verso 31, por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. A expressão diz que ele atravessou a avenida, a estrada, ele foi lá para o outro lado. Ele não quis saber de ajudar. O que é significativo é um detalhe: aquele homem acabou de sair do culto, acabou de cultuar o Senhor. E quando você sai do culto, quando você sai da igreja ou da presença de Deus, você tem que sair cheio de vida. Você tem que sair pensando: o que Deus quer de mim? O que Deus quer no dia a dia, para que eu faça, para que eu viva de acordo com Ele, com a vontade dEle. Quando você sai da igreja, ou aquele homem saindo do templo, da igreja, daquele culto, ele deveria pensar: eu estou cheio de vida para dar. Deus fala comigo, eu falo com Deus, e eu quero abençoar as pessoas, porque eu sou abençoado por Deus. Esse deveria ser o pensamento do sacerdote. Mas ao ver o homem necessitado, ele atravessa e vai para longe dele. Passa de largo, bem longe. Ele não quer ter contato algum com aquele homem moribundo à beira da morte. Aí o verso 32 diz que um levita faz a mesma coisa. O levita está descendo de Jerusalém de novo, e passa por aquele mesmo lugar. Quando ele vê o indivíduo caído no chão, o levita faz a mesma coisa e passa de largo, passa bem longe. Ele não quer se envolver. O problema é que o levita é o ministro de louvor na casa de Deus. O levita é aquele que leva a congregação a louvar o Senhor. É aquele que cuida dos detalhes do culto ao Senhor. É aquele homem que deve ser espelho para todas as pessoas. É aquele homem que, ao olhar para ele, você vê vida, compromisso com Deus, a glória de Deus. E de novo,
o sacerdote e o levita saem da igreja sem vida alguma para oferecer. Saem dali, descem por aquela estrada e não se envolvem de maneira alguma. Daí o texto fala no verso 33, que certo homem seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Um homem samaritano, um homem que não era amado por muitas pessoas, principalmente pelos judeus. Mas aquele homem samaritano, quando ele observa o viajante caído, em vez de atravessar para o outro lado, em vez de seguir viagem, aquele homem para. O texto diz que ele chega junto do enfermo, ele se aproxima do enfermo, ele vê o sofrimento do enfermo. E o texto diz que ele move-se de compaixão por aquele homem. Ele teve sensibilidade, foi sensível ao sofrimento daquele homem. Homem que ele nem conhecia, possivelmente um judeu, um inimigo do seu próprio povo. Mas o que é significativo no texto é que ele move-se de compaixão, e essa expressão é usada quase sempre para Jesus nos evangelhos. Sempre quando Jesus curava pessoas, quando Jesus agia, era com compaixão, com misericórdia, com sensibilidade ao sofrimento das pessoas. Nessa semana, eu estava atendendo um casal de pessoas que amam a Deus, mas que estão enfrentando uma crise muito séria no casamento, não são da nossa igreja, mas estão passando por dificuldades grandes no casamento. Mas o que me chamou a atenção foi a palavra muito forte da esposa. A esposa sempre foi crente, e o esposo veio a se converter depois com ela, com o testemunho dela. Mas eles estão passando uma crise tão chata, tão ruim no casamento, que ela foi infeliz naquilo que ela disse. Ela disse assim: eu me arrependi do dia que eu falei de Jesus para ele. Eu me arrependi no dia que eu levei ele para Jesus. E aquilo foi muito marcante, aquilo foi muito forte. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com nossos problemas, com o nosso egoísmo, que a gente começa a amar só a gente mesmo, a gente não consegue olhar para o sofrimento do próximo, quer seja ele da nossa família, quer seja ele um estranho, quer seja ele alguém que nós nunca vimos. Sensibilidade é a primeira atitude ou a primeira motivação correta para o serviço. Nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos de sensibilidade para com o sofrimento das pessoas. De uma forma geral, as pessoas estão passando por muitos sofrimentos e a gente tem a vida. Nós somos como sacerdote, somos como levita. Estamos aqui na presença de Deus, teremos uma semana repleta da bênção de Deus. E nós temos duas opções: ou passamos de largo, e não estamos nem aí para aquele que está ao nosso lado, ou ficamos atentos, só percebendo, observando o que as pessoas precisam. Será que elas precisam de amor, de paz, de Jesus? Será que elas precisam de uma ajuda? Será que elas precisam de um cuidado, de um carinho? Aquele sacerdote, aquele levita não foram sensíveis, mas a Bíblia diz que nós precisamos de sensibilidade para com o necessitado. Essa é a primeira motivação. A segunda motivação é que nós precisamos de bondade. Porque o texto, ele não só fala que aquele homem teve sensibilidade. Se fosse assim, o samaritano passaria, olharia o sofrimento daquele homem, bate no coração dele a misericórdia, ele olha para aquele homem, poxa, que pena, mas não vai dar para ajudar, e segue viagem. Não foi isso que ele fez. O texto diz, no verso 34, que ele chega e vai cuidar das feridas, dos traumas. A palavra aqui literal é trauma. Aquele homem está cheio de traumas, de problemas, as pancadas foram muito fortes. E ele vai aplicar óleo e vinho, o vinho como um antisséptico, até por conta do álcool.
E o óleo, como se fosse uma pomada, eram os medicamentos que eles tinham na época, o que usavam, medicamentos caseiros que era possível usar, pelo menos para os primeiros socorros. Aquele homem, ele desce do seu animal, ele vai cuidar daquele viajante. E ele não só faz isso, o texto diz que ele cuida das feridas daquele homem. O texto diz que ele coloca aquele homem no seu próprio animal. Uma viagem de 27 quilômetros. E ele está disposto a ir a pé, porque ele quer que aquele viajante vá sentado no seu animal. Ele está disposto a correr o risco, porque a viagem vai ser mais demorada, ele não pode andar rápido, muito menos correr. Quem sabe pode vir outro assaltante. E aquele samaritano, ele vai conduzir o homem a uma hospedaria, e vai deixar de trabalhar algumas horas, alguns dias. Ele vai parar a sua agenda para cuidar daquele viajante que ele muito menos conhece, não sabe nem o nome. E vai dispensar todo o cuidado para com ele, nos diz o texto. Se a gente pensar um pouquinho no que fez o samaritano, ele sacrificou o seu tempo. E eu quero perguntar aqui, para cada um, o que você tem de mais precioso? Uma das coisas mais caras hoje no mundo é o tempo. Eu já falei aqui num outro momento que certa vez nos Estados Unidos, um senhor foi a uma consulta médica e ele ficou esperando por 1 hora ser atendido. Ele entrou com um processo na justiça e ganhou uma baita indenização. Porque o argumento dele é que o tempo dele, os minutos dele são preciosos demais, ele não podia ter perdido 1 hora naquele consultório. O tempo é algo precioso demais, mas aquele samaritano, ele perde o seu tempo, entre aspas, ele investe o seu tempo no cuidado de alguém que ele nem sabia quem era. Ele investiu dinheiro, ele gastou dinheiro para hospedar aquele enfermo. Ele faz isso. Ele investiu também as suas posses, o seu animal. Ele deu o seu próprio animal e seguiu caminhando estrada abaixo. Aquele homem, ele deu conforto, ele deu carinho, ele deu amor, ele deu segurança. Ele deu coisas tão preciosas, porque ele se envolveu com amor. Quando você vai para a Bíblia, para outros personagens bíblicos, é interessante você ver essa característica em alguns homens. Você vê, por exemplo, essa característica em Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, ele preferiu deixar toda a regalia do Egito, deixar tudo aquilo que ele tinha de bom, comida boa, era o descendente direto de Faraó. Ele tinha o melhor estudo que alguém podia ter. Moisés tinha comida e o que ele quisesse. Mas ele prefere deixar tudo isso porque ele não quer ver o povo de Deus sofrer. E ele vai para o deserto. Claro que há aquela briga com aquele soldado e ele tem que fugir do Egito. Mas Hebreus diz que ele não julgou ser vituperado, ele deixou para lá a questão de sofrimento, ele quis sofrer para abençoar o povo de Deus. Moisés tinha esse coração voltado para o povo de Deus. Paulo, um homem muito bem sucedido, um cidadão romano, versado em várias línguas, um homem cheio de bênção, de coisas, de regalias. Mas Paulo prefere deixar tudo isso. Paulo prefere deixar tudo para abençoar pessoas, para levar pessoas a Jesus. E não precisamos nem lembrar mais, porque já foi dito hoje, o texto que o nosso irmão Carlão leu em Filipenses. Jesus não julgou ser vituperado, aliás, não julgou por usurpação ser igual a Deus, não quis ficar lá na glória, mas quis abençoar pessoas. Tem um vídeo que eu queria que passássemos agora, sobre um homem da história, que demonstrou esse amor, essa bondade, porque nós temos que ter essa bondade no nosso coração. Então eu queria que a Ju, por favor, passasse para a gente. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas
para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido duas pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oskar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Será que a gente está disposto a abrir mão de algumas coisas? Abrir mão, quem sabe, do nosso tempo. Abrir mão, quem sabe, de parte daquilo que Deus permite chegar até a gente. Aquele samaritano fez isso, porque ele tinha sensibilidade. Aquele samaritano fez isso porque ele tinha bondade, tinha amor. E o texto, nós poderíamos falar sobre outras coisas do texto, como, por exemplo, a credibilidade. Quando aquele homem sai da hospedaria, ele precisa partir, ele precisa trabalhar. E ele diz para o dono da hospedaria: está aqui 2 denários, o suficiente para pagar vários dias de hospedagem. E quando ele sai dali, ele diz: olha, quando eu voltar eu pago tudo que você gastar a mais, se porventura gastar. Aquele homem tinha credibilidade.
Por onde andava as pessoas conheciam ele. Por onde andava as pessoas sabiam que ele era alguém de palavra, de testemunho, de atitude. E alguém já disse que as nossas atitudes às vezes falam tão mais alto do que as nossas palavras. Não dá nem para ouvir. Se nós pensássemos no que a gente pode fazer para abençoar pessoas, com certeza a nossa igreja tem feito algumas coisas, mas você pessoalmente pode fazer muito mais. Você pessoalmente pode se envolver mais. E a começar da sua família, a começar do seu filho. Como você está agindo para alcançar o seu filho? Começar da sua esposa. Será que você tem feito algo em prol de dar a ela ou a ele a vida de Jesus, a alegria de Jesus, a presença santa e abençoadora de Jesus? Quem sabe é um namorado, uma namorada. São tantas pessoas com as quais nós convivemos que estão tão distantes de Deus. Ou quem sabe até estão no caminho de Deus, mas estão tão necessitadas de amor, de cuidado, de proteção. Mas o nosso relógio passa tão rápido e a gente é tão egoísta que a gente acorda na segunda-feira pensando nas contas a pagar, nos compromissos a cumprir, e começamos a conversar com tanta gente no dia, quer seja no ônibus, no carro, no mercado, no trabalho, na escola, e a gente não se dá conta de que só está vivo para abençoar vidas, para falar do amor de Deus e para demonstrar esse amor, assim como fez o samaritano. Que Deus nos ajude a cumprir com esse propósito. Como Oscar Schindler, um homem rico, que podia ter ficado rico e na dele, mas que abençoou milhares de vidas. Você pode abençoar muita gente, a começar da sua própria casa. Que Deus esteja assim conduzindo e abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Coral.